Você aí, produtor, você sabe o que é um sintetizador? Você sabe como ele funciona? Bom, existem milhares de tipos de sintetizadores no mercado, porém todos eles seguem basicamente o mesmo esquema. Todos eles funcionam da mesma maneira. Fica aí que eu vou mostrar para vocês como é que funciona e depois desse vídeo você vai saber mexer em qualquer sintetizador. Salve, salve, galera! Danilo Benck aqui na área. Para quem ainda não me conhece, eu sou um professor certificado pela Ableton. Já ministro aulas há mais de 10 anos de produção musical, mixagem, masterização. E bom, hoje eu vim aqui para explicar para vocês como funciona um sintetizador. Para quem não sabe o que é um sintetizador, basicamente ele é o coração de um estúdio, ele é o instrumento principal de um produtor musical e é nele que a gente vai criar os nossos sons. É ali que a gente vai criar um baixo, vai criar um lead. Então ele é literalmente o instrumento mais importante da produção musical. Eu vou explicar para vocês como que funciona hoje. Vem comigo. Bom, galera, então a gente está aqui dentro do Ableton Live aqui, o nosso amigão da produção musical. Eu quero começar falando um pouco a diferença entre os instrumentos que a gente costuma utilizar na produção musical. A gente tem basicamente um sintetizador e um sampler, né? Sendo a diferença principal, o sintetizador gera um som, enquanto que o sampler ele vai reproduzir um sample, ou seja, um som que foi gravado. O sampler ele precisa ter um áudio dentro dele para poder tocar, para ele poder gerar um som. Enquanto que o sintetizador vai gerar um som. Basicamente como se fosse um violão, a gente toca uma corda no violão e ele vai gerar um som. Vamos entender mais sobre o que significa o som, galera. Bom, o som essencialmente é uma oscilação, o som é uma vibração. Basicamente tudo que vibra gera um som. Então vamos entender o som, vamos traduzir isso para uma oscilação. Adivinha o que o sintetizador vai ter dentro dele para gerar um som, para gerar uma oscilação? Um oscilador, justamente, galera. Eu vou mostrar aqui para vocês, já na prática, um sintetizador que eu uso bastante aqui, que eu gosto bastante, que é o Operator, beleza? Bom, ele já está aqui. Quando eu toco uma nota, ele já está, então, criando essa oscilação, ele já está gerando essa oscilação e é basicamente o que vai transformar isso em som. Inclusive, eu vou gravar esse som aqui para vocês verem literalmente esse som aqui acontecendo, galera. Então, olha lá, ó. Vou gravar aqui e a gente vai ver essa oscilação, que, como eu falei, o som é uma oscilação. Então, galera, eu toquei 3 notas aqui, a gente vai dar um zoom ali para a gente enxergar. Esse daqui é o resultado do oscilador oscilando, que é justamente o que gera o som. Então, assim, galera, não importa qual sintetizador você esteja utilizando. A primeira parte, a primeira seção de um sintetizador sempre vai ser gerar o som através dos osciladores. Então, qualquer sintetizador que você estiver usando ou que você quiser aprender, a primeira parte que você tem que olhar, que você tem que ver, são os osciladores. E é justamente nesses osciladores que a gente vai trabalhar com as frequências e os componentes harmônicos, isso é, a complexidade da onda, o quão complexa é essa onda, o quão rica é essa onda. No caso, eu estou trabalhando aqui com uma onda senoide. A onda senoide ela é muito simples, ela só tem a frequência fundamental. Eu vou mostrar aqui para vocês dentro de um espectro de frequências. Vou buscar ele aqui no nosso Spectrum. Já está aqui. Vocês vão ver que quando eu toco uma nota, a gente está vendo só uma frequência aqui, então esse é um som muito simples. Eu sempre digo que eu gosto de pensar, né, a síntese, o sound design, literalmente como se fosse um processo de escultura. Vamos pensar bem, o que eu preciso para fazer uma escultura? Eu preciso da matéria-prima, senão eu vou esculpir o quê? Né? Então, esse primeiro momento é criar essa matéria-prima, é gerar a matéria-prima, que no caso, para a gente, é o som. Então, a primeira seção sempre vai ser gerar esse som. E eu posso escolher ondas mais ou menos complexas, né? Por exemplo,
a sol, a square, a triangle, que são formas de ondas muito clássicas aí em praticamente todos os sintetizadores. E o que vai diferenciar um do outro é justamente a série harmônica, se essas ondas vão ser mais ou menos complexas. Por exemplo, vamos ouvir agora uma onda sol. Se vocês forem ver aqui, a gente tem todos os harmônicos aqui. Então essa onda vai ser uma onda extremamente rica, extremamente complexa. Vamos ouvir. Olha lá quantos harmônicos. Vamos escolher uma outra onda aqui clássica também. Por exemplo, a onda square, que é uma onda quadrada. Vocês podem ver aqui, ó, com relação à série harmônica dela, que ela só tem os harmônicos ímpares, ou seja, tem o primeiro, não tem o segundo, tem o terceiro, não tem o quarto. Isso vai dar um som pra gente assim, ó. Vocês podem ver também bastante harmônico, uma onda bem complexa. E a outra onda também que é muito clássica é a onda triangular, que ela tem os mesmos harmônicos ímpares da onda quadrada, porém caindo em intensidade. Então ela não é tão complexa quanto a onda quadrada, mas não é tão simples igual a onda senoide. Esse é o primeiro passo, os osciladores. É aqui que a gente gera um som. Então agora a gente tem a nossa matéria-prima. O que a gente precisa agora? Agora a gente precisa esculpir essa matéria-prima, né? Como eu falei, o sound design, o processo sound design é como se fosse uma escultura, né? E o escultor, ele tem ali a talhadeira ali, que ele vai talhando e vai gerar, vai criar aquele desenho, né? Mas essencialmente o que ele está fazendo é removendo ali algumas partes para criar um desenho. Se você chegou até aqui e está curtindo esse vídeo, já deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal da Hexágono Música e ativa o sininho para não ficar de fora dos conteúdos incríveis que a gente vai trazer por aqui. E a ferramenta que a gente tem aqui para desenhar, para esculpir, é justamente o filtro, galera. Então, todo sintetizador vai ter essa sequência de oscilador entrando no filtro. Então, primeiro a gente gera esse som complexo para depois vir talhando ele, vir desenhando ele. Então aqui, vamos pegar aqui uma onda mais complexa, vamos voltar, por exemplo, uma onda sol. Ó. Ó. Então é aqui que a gente vai desenhar esse som, literalmente desenhar as frequências e os tipos de filtros mais comuns que a gente tem, né? Low pass, high pass, band pass e notch. Normalmente com essas ferramentas aí a gente já vai ter bastante coisa para trabalhar. Bom, os primeiros sintetizadores, eles eram sintetizadores analógicos, que trabalhavam basicamente com sinais elétricos. Como uma guitarra, basicamente esse sinal elétrico captado, ele precisa ser amplificado depois. Então, a próxima seção é justamente o amp, que é onde a gente vai amplificar esse som, né? E sair o som para a galera, basicamente. Agora, tem mais um detalhe, galera, porque quando a gente fala em desenhar um som, a gente está falando de timbre. E o timbre, galera, é essencialmente o conteúdo harmônico, ou seja, essa complexidade de frequências, mas é também a forma como o som se inicia, se sustenta e acaba, beleza? Vamos pensar, por exemplo, numa palma. Tenta bater uma palma agora e sustentar o som dessa palma. Vai lá. Bom, tenho certeza que alguém aí tentou em casa e não conseguiu, porque justamente a característica desse som é que ele tem o início muito rápido e ele não se sustenta. Ele simplesmente decai, tá? De uma forma bem rápida. Então, o sintetizador ele foi criado justamente para emular sons existentes, para ele poder conseguir simular qualquer instrumento, inclusive o som de uma palma. E por isso a gente precisa controlar o comportamento desse som no tempo. Quem vai controlar isso é o envelope ADSR. O envelope, ele é um modulador. Galera, por modulação, sempre que a gente falar em modulação aqui, vocês têm que traduzir por movimento, beleza? Então, quando a gente fala que vai modular um determinado parâmetro, a gente, traduzindo, está dizendo que vai movimentar um determinado parâmetro. No caso, a gente vai usar um envelope ADSR, que significa ataque, decay, sustain e release, para controlar esse som no tempo. Vamos pensar no som de uma palma e vocês vão entender bem com relação a isso. Eu vou selecionar um tipo de onda aqui chamado white noise, que é basicamente ruído.
Beleza? É white noise. Show, vamos desligar o filtro aqui. Ok. Galera, por enquanto, isso é só um ruído, não tem frequência fundamental, não tem nota, beleza? Porém, agora eu vou desenhar o comportamento desse som no tempo através do envelope ADSR, que é esse camarada aqui. Então vamos lá, ataque. O que é ataque? O tempo que ele vai levar para chegar no ponto máximo. No caso de uma palma, ele já começa rápido. Senão eu poderia desenhar aqui, ó, ele vai levar um certo tempo para chegar no ponto máximo. Vamos ouvir, ó. Olha como ele vai ganhando volume. No caso da palma, ele simplesmente começa rápido. E como eu falei para vocês antes, ele não tem sustentação. O sustain aqui ele está em volume, ou seja, em que volume que ele vai ficar sustentado. Nesse caso não tem, ó. Vocês podem ver que ele está em 0 dB. Simplesmente vou tirar. Então vamos tentar entender como é que está funcionando. Ele vai demorar 0 milissegundos para começar, não vai se sustentar e vai demorar 1 segundo para cair. Vamos ouvir. Olha aí, galera. Aquele noise agora já está soando mais como um clap, porque a gente está trabalhando o timbre. Como eu falei, o timbre ele é uma mistura de componente harmônico, frequências, com o comportamento dele no tempo. Beleza, galera? E um detalhe interessante, que se eu começar a diminuir esse decay aqui, ó, agora ele começa a soar mais um hatch, ó, um open hatch, ou um closed hatch. E é interessante que as primeiras baterias eletrônicas, né, as TRs, por exemplo, utilizavam muito esse tipo de síntese para gerar ali os sons de bateria, principalmente clap e open hat, beleza? Galera, basicamente o funcionamento de um sintetizador vai ser sempre assim. Oscilador gera o som, entra no filtro, que é onde a gente vai talhar o som, e depois ele vai ser amplificado. E aí a gente tem uma seção extra de modulação, como nesse caso a gente utilizou o envelope, mas tem outros moduladores, como o LFO, e outros ainda que eu não vou falar ainda, mas esperem os próximos vídeos. E basicamente esses moduladores, eles são uma seção coringa, que eles conseguem basicamente modular, ou seja, movimentar qualquer parâmetro. Beleza, galera? Mas isso vai ser coisa para os próximos vídeos, assunto para os próximos vídeos. Bom, galera, então é isso pelo vídeo de hoje. A minha dica aqui é que vocês procurem sempre essas seções dos osciladores, dos filtros, dos moduladores, dos sintetizadores que vocês estiverem querendo aprender, tá? Esses sintetizadores do Live são bem simples, então eu aconselho vocês começarem ali por eles, tá? E também ficar de olho nos próximos vídeos que a gente vai trazer muita informação aí para vocês, galera. Valeu, até a próxima!